Glória a Deus, eu quero cumprimentar você. Tá mandando. Faz só. Voltou normal. Eu quero cumprimentar você que vai ver esta live com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Primeiramente eu quero parabenizar o nosso irmão Nicão, que está fazendo um trabalho aí que tem levado esperança, tem levado fé às pessoas. Porque muitas das vezes a gente se encontra num momento difícil, a luta está grande e às vezes a gente pede uma resposta, e é nesse trabalho que muitas das vezes o Senhor traz à nossa vida uma palavra que nos dá uma direção, que nos tira do chão e coloca de pé. Deus, ele tem as maneiras dele de se manifestar em nosso favor. E quando um coração quebrantado o clama, ele responde. E às vezes você está aí passando por algo que precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra que te faça ter uma direção para poder reagir, para que o Senhor possa se manifestar em teu favor. Eu quero estar lendo aqui uma palavra que fica em Marcos 5, do versículo 23 para baixo. E a palavra vai nos dizer: ele rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e pergunta quem te tocou? Mas ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consuía do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre desse teu mal. Rei, uma das coisas que vai me chamar a atenção é que esta mulher, ela se encontrava numa situação que, humanamente falando, era impossível ela ter vitória, porque ela havia tentado com os médicos, eu creio que com todos, que passou para ela uma esperança, uma certeza, mas foi tudo frustrado, não teve resultado. Só que ela não aceitou a situação, pois ouviu falar de um Deus que liberta, que transforma, ouviu falar de um Jesus misericordioso, um Jesus que para ele não existe impossível. Então ela vai se aconselhar, ela vai dizer para si mesma: se eu chegar onde Jesus estiver e tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela se aconselhou, ela não foi buscar conselho de pessoas que não sabiam o que ela sentia por dentro, não, ela foi procurar a vitória em quem conhecia a situação dela e tinha o poder de reverter. Veja bem, ela poderia ter entregado os pontos, ela poderia ter olhado para a situação e ter dito: eu já tentei de tudo e não consegui nada, mas ela não olhou para aquilo que estava enfrentando, ela olhou para aquele Deus que podia fazer com que ela
tivesse a saúde de volta. Ela não foi movida pela circunstância, ela foi movida pela fé, ela foi movida pela convicção do poder que há na presença do Senhor Jesus. E quantas vezes eu e você, diante de situações que para nós não tem jeito, situações que já tentamos de várias formas resolver, a gente não consegue, às vezes a gente pensa em entregar os pontos, pensa em sumir, pensa em desistir do chamado. Ei, esta mulher vai encontrar o Senhor Jesus, e quando ela chega na onde se encontra o Senhor Jesus, Jesus vai estar com Jairo, um dos principais da sinagoga. E veja bem, a multidão, quando vê Jairo, para Jairo, mas através da fé dessa mulher, Jesus vai fazer parar a multidão. E observe, ela vai chegar naquele lugar, ela poderia também olhar para a multidão e dizer: como eu vou chegar até o Senhor Jesus? Eu estou fraco, eu estou com fome, porque está em um lugar onde a necessidade está presente e ainda enferma, vai trazer fraqueza, vai trazer desgaste. Então aprenda uma coisa: toda vez que você estiver em busca do teu milagre, da tua vitória, uma multidão de pessoas muitas das vezes vai se levantar na intenção de te impedir de viver o teu chamado, de conquistar o teu milagre, de conquistar a libertação. Vão dizer que você não vai conseguir, vão dizer que os teus esforços é em vão, muitas das vezes vão dizer que você sonha alto, mas não entregue os pontos, persevera, porque a Bíblia vai dizer que Jairo chegou primeiro, mas porém a mulher do fluxo de sangue foi atendida primeiro. Mas por quê? Na mente de Jairo havia um protocolo. Jairo acreditava que para a filha dele ser curada, Jesus tinha que ir à casa dele. Mas a fé da mulher do fluxo de sangue era: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então Jairo chega primeiro, mas a mulher do fluxo de sangue recebe o seu milagre ali diante de Jairo. E Jairo produz esperança, porque aquela mulher foi salva, foi liberta por causa da fé dela. Então seja uma mulher do fluxo de sangue, tenha essa mesma fé, independente daquilo que você está enfrentando. Não deixe que dúvidas abalem a tua fé, não deixe que os obstáculos paralisem os teus esforços. Uma coisa é eu e você agir no nosso conhecimento, outra coisa é a gente agir dentro de uma palavra que nos garante vitória, porque quando eu e você agimos por aquilo que a gente acha, Deus não se responsabiliza. Mas a partir do momento que tomamos posse da palavra dele e perseveramos no foco dela, é claro que a gente vai receber a vitória, porque a palavra dele não falha, não mente. Uma das coisas que me chama a atenção desta mulher, ela tinha uma fé própria, uma fé que fazia com que ela não deixasse que dúvidas atrapalhasse a perseverança dela. E quantas vezes na nossa caminhada a gente deixa pensamentos contrários nos convencer a parar, a estacionar, a empurrar a vida com a barriga, a aceitar tudo que é pequeno. Ou seja, uma casinha, um carrinho, um aluguelzinho. A gente vive no diminutivo, então é necessário que a nossa fé esteja à altura do que Deus promete. Deus, Ele olha para a nossa vida sempre esperando que a gente dê liberdade para Ele agir. E veja bem, quando você olha para uma largata, quando ela está caminhando para um casulo, dá até dó, não é? Ela chega rastejando, mas quando ela se transforma em uma linda borboleta, fica linda aos olhos. Aquela mulher chegou rastejando a presença do Senhor Jesus. Ninguém dava nada por ela. Ou talvez quem viu ela sair em busca do milagre já estava esperando ela ser morta, já estava esperando ela ser frustrada, para quando ela chegasse lá dizer para ela: eu não te falei que não ia dar em nada? Só que ela fez como essa largada. Ela chegou rastejando, mas porém teve a vida transformada e se transformou num testemunho que até hoje
edifica a fé de muitos, de todos que creem no poder do nosso Senhor Jesus. Talvez você esteja enfrentando uma doença que os médicos dizem que não tem cura. Talvez você olhe para um filho, para uma filha que está no vício, e muitos acham que não tem jeito, te dizem para você, larga a mão, deixa para lá. O fim será o pior. E você muitas das vezes, olhando para estas palavras, você desanima porque você começa a achar que as suas idas e vindas na igreja está sendo em vão. Você já imaginou se essa mulher pensasse dessa forma? Ela não teria vivido o milagre que viveu. Então, enquanto você pensar com a fé daqueles que não têm a mesma fé que você não vai chegar onde quer, não vai conquistar o que busca, porque a convicção tem que estar dentro de você. E entenda uma coisa, existem vitórias que muitos só vão crer que é possível quando você estiver vivendo elas. Por quê? O impossível diante dos olhos daqueles que não crê produzem dúvidas, produzem pensamentos que muitas das vezes fazem com que essas pessoas dizer palavras para a gente que tem a intenção de parar a nossa vida, de nos colocar numa posição de aceitar a situação. Então, se a gente vai por aqueles que não têm a mesma fé, muitas das vezes a gente vai escolher continuar sofrendo, vai escolher ficar com a doença do que acreditar que Jesus pode reverter a situação. Então não aceite a doença, não aceite que o inimigo domine a vida do teu filho, da tua filha. Continua buscando, aumente a oração, faça mais propósito, guerreie por aquilo que você sabe que Deus tem o poder de fazer. O inimigo não desiste. E muitas das vezes a gente, por causa de pouca coisa, a gente pensa em desistir. Uma certa vez, havia uma mulher numa igreja que a pessoa poderia ser o que fosse. Ela não falava mal da pessoa. E um dia o pastor da igreja falou, hoje eu pego ela tem que falar mal de alguma coisa. Ele chega nesta mulher e diz, o que você acha do diabo? E ele já esperava, o diabo é sujo, o diabo é... Você sabe o que a mulher falou? O diabo, pastor, ele é perseverante. Seja de dia, seja de noite, seja no sol, seja debaixo de chuva, ele não para de trabalhar, ele não desiste. E quantas vezes eu e você vendo os ataques dele, conhecendo o Deus poderoso que a gente serve, sabendo do poder que ele tem de nos dar vitória, muitas das vezes a gente não contra-ataca. A gente fala muitas das vezes de uma fé viva, de uma fé que restaura, de uma fé que transforma, e quando se trata de usar mediante as situações que a gente está enfrentando, às vezes a gente deixa o desânimo falar mais alto. E aprenda uma coisa, enquanto eu e você deixar Deus em último plano, a gente vai passar por um processo doloroso. Observe que quando eu e você temos plano A, plano B, plano C, a gente não dá lado para Deus, a gente quer resolver do nosso jeito, usando a nossa força. E enquanto não acaba as nossas forças, enquanto não acabam os nossos planos, a gente não entende que Deus tem que estar em primeiro lugar, que é a vontade dele que funciona. Então, quando tudo parece perdido, a gente abaixa os braços e diz, Senhor, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Então vai no conselho. Para de deixar Deus em último plano. Para de tentar resolver as coisas da tua maneira, porque quando o ser humano tenta resolver uma situação que é para Deus, do jeito dele, ele se frustra. E o inimigo se aproveita tentando passar para esta pessoa que Deus não ouve a oração, que ela nasceu para sofrer, que é melhor aceitar o que ela está vivendo. É assim que o inimigo faz. Observe, quando eu e você vai tendo muitos resultados repetitivos, o nosso cérebro vai começando a aceitar que aquilo não vai mudar. Só que quando a gente olha para a palavra, a gente começa a entender que o que funciona é agir dentro de uma direção dada por Deus. E talvez você tenha fé, é uma pessoa de fé, mas o que te falta é uma direção de Deus. Porque você é uma pessoa que não baixa a cabeça para o problema, você é uma pessoa que não desiste fácil, mas porém está cansada de sofrer, está cansada de lutar e ter os mesmos resultados. Quando
aquela mulher sai da onde ela se encontrava, ela não estava numa situação favorável. Imagina para uma moça que inicia o seu ciclo menstrual, é tirada do meio da família, é levada para um lugar chamado Vale dos Rejeitados, vai para o meio de pessoas na qual ela não conhece, fica longe de família e amigos. Imagina a psicológica dessa moça, como ela se encontrava, a saudade das pessoas que amavam. Ela poderia ter olhado e ter entregado todos os pontos, poderia ter feito como muitos fazem às vezes, ter suicidado. Só que quando a gente tem a verdadeira fé, a gente entende que para Deus não existe situações que se classifiquem como impossível. Mas para Ele fazer com que aquilo que a gente está vivendo, aquele mal seja destruído, é necessário que Ele encontre dentro de nós a certeza de que Ele é a solução, não o causador do problema. Aquela mulher poderia ter pensado, foi Deus que me pôs aqui. Não é assim que o inimigo faz muitas das vezes na nossa vida, tenta passar para a gente que Deus é o causador do problema. Não. Deus é aquele que está sempre esperando que eu e você clame, que a gente busca Ele para poder receber da parte dEle o agir que virá de encontro com as nossas necessidades, o agir que irá nos capacitar, irá nos dar visão, irá nos colocar de pé para poder vencer para o nome dele ser glorificado. Aquela mulher, ela se encontrava em uma situação que ela tinha duas opções: crer ou continuar vivendo aquela enfermidade. Agora, Jairo, ele vai ter um milagre dele. Só que a fé da mulher do fluxo de sangue foi mais ousada. Mas o que você está querendo me dizer, irmão? O que você está querendo me dizer, pastor? Veja bem. Quantas vezes, dentro de um momento difícil, o Espírito Santo falou para você assim, ó, vai orar que Deus responde, e você não orou? Quantas vezes o Espírito Santo falou para você, vai ler uma palavra que Deus vai te dar uma direção e através dessa direção você vai vencer. E você olhou para a Bíblia e deixou o desânimo nem deixar você abrir a Bíblia. Às vezes a nossa fé é limitada por nossa maneira de pensar. A gente ouve uma pregação, a gente ouve os testemunhos de pessoas que foram abençoadas com milagres e a gente crê que Deus faz. Mas por que quando se trata da gente, a gente limita a nossa fé, a gente coloca obstáculo, a gente coloca desânimo, a gente deixa a tristeza abater a nossa esperança? Por que quando se trata de nós, a nossa fé é pequena ao ponto de olhar para o problema e pensar que não tem jeito? Você já observou que quando você ouve de alguém um problema, ouve de alguém que está passando uma situação difícil, você tem uma fé sobrenatural, você passa para aquela pessoa uma direção e aquela direção faz a pessoa voltar a sorrir, essa pessoa começa a agir através daquilo que Deus usou para você dizer e de repente essa pessoa vem te dizer que o que você disse aconteceu, que Deus agiu do jeito que você havia falado. Então, às vezes, eu e você temos mais fé para as pessoas do que para a gente mesmo. Você já imaginou? Quando essa mulher do fluxo de sangue, eu creio, a Bíblia não fala isso, mas eu creio que aquelas pessoas que viram ela naquela situação, que viram ela sofrendo, pessoas que às vezes tinham dado tempo, já marcado tempo para ela morrer. Já imaginou quando elas ficaram sabendo do que havia acontecido? Ó, aquela mulher que saiu daqui está curada. Ela se transformou no motivo de esperança, no exemplo de fé. E às vezes é assim que Deus faz na nossa vida. O nosso problema é querer entender Deus pela razão. E Deus não trabalha para que eu e você venha entender. Ele trabalha para que eu e você venha confiar. Davi é ungido, veja bem. Davi é ungido a rei. Tira ele do pasto. Só que depois que unge ele, para onde que ele vai? Volta para o pasto. Veja bem a lógica de Deus. Deus poderia ter ungido Davi lá no meio do pasto, poderia ter falado para Samuel, desce lá no pasto, lá que ele está lá, unge ele. Deus manda chamar Davi, onde ele mais foi humilhado, onde mais desacreditaram dele.
onde mais olharam para a vida dele achando que ele nunca ia ser nada. Ei, escreve aí, Deus vai mandar te chamar para te honrar diante dos olhos daqueles que mais desacreditou do teu chamado, que mais desacreditou que você já recebeu o seu milagre. E outra coisa que me chama a atenção, chega o momento de Deus trabalhar naquilo que ia fazer na vida de Davi. Como rei, pela lógica humana, ele ia para o trono, certo? Deus vai preparar um gigante. Agora pensa comigo, vamos dizer que a família de Jessé era conhecida. Muitas pessoas falavam de Davi, mas não olhavam para ele como um guerreiro, não davam nada por ele. E de repente Deus permite uma situação em que ali vai estar todos que se achavam capacitados. E chega o menino, somente com a fé e cheio da presença de Deus. Quando olha para aquele gigante afrontando o exército do Senhor, ele toma uma posição na fé. Ele quer ir para cima. E um dos irmãos vai dizer: Davi, cala a sua boca. É por isso que você só cuida das poucas ovelhas dos teus pais. Então aprenda uma coisa, toda vez que você ir para um desafio, toda vez que você ir para cima através da tua fé, alguém vai te dizer para você: fica no teu canto, você não consegue, você não vai conseguir conquistar essa vitória. Davi não andou segundo o conselho do seu irmão. Ele sabia que se ele fosse para cima, quem ia na frente era Deus. Então, através da fé de Davi, Deus derruba aquele gigante e começa a dar início a um processo na qual iria se cumprir o que havia prometido a Davi. E talvez você esteja desse jeito. Mas Deus usou vaso para me prometer algo, olha o que está acontecendo, é luta daqui, luta de lá. Deus usou o profeta para falar que as coisas iam começar a acontecer, olha o que está acontecendo. Então a tua lógica está sendo enxergar problema na oportunidade, quando você devia encontrar a visão que te fará enxergar a oportunidade no problema. Deus, ele não cria situações para ser exaltado na facilidade. Deus, ele permite situações para que ele seja exaltado em situações que para nós seres humanos é impossível. Por quê? Para saber que é Ele quem faz, é Ele que exalta, é Ele que honra. Então pare de olhar para este problema, para essa situação, pensando que Deus te abandonou, ou que não vai se cumprir o que Ele te prometeu. A tua fé tem que ser de guerrear por aquilo que Ele te prometeu, de acreditar até o fim que o que Ele disse que ia fazer vai acontecer. Olhemos para José. José recebe sonhos, Deus mostra coisas lindas para ele, mas o processo para chegar a viver aquilo que havia visto em sonho foi doloroso. Quem olhava para José parecia que estava dando tudo errado. Foi humilhado, foi jogado dentro de um poço, foi vendido, foi para longe da família. Então, pela lógica humana, como pode Deus prometer que vai exaltar alguém e de repente essa pessoa vai ser vendida e vai virar escravo, vai ser arrancada da família? A Bíblia não fala que José deixou abalar a fé dele, não. A Bíblia fala que aonde José estava, Deus colocava a mão. Porque em tudo José dava o melhor dele. E às vezes a gente, por causa de não estar entendendo a situação, a gente deixa de dar o melhor. A gente deixa a tristeza fazer com que a gente viva como um ser humano comum, esperando que as coisas aconteçam por si mesmo. Então, mesmo que você não esteja vendo o trabalhar do Senhor, confia. Continua perseverando naquilo que Ele colocou na tua mão para fazer. Continua orando, continua buscando, porque no tempo do Senhor, até o que parece que veio para te destruir, vai cooperar para que se cumpra o que Deus prometeu que ia fazer na tua vida. Fica com essa palavra. Eu quero orar por você e que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus projetos e sonhos. Pai, esta pessoa está olhando para a minha mão, Pai. Tu és o Deus, meu Pai, que já usou esta mão para curar, para libertar, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai,
Que o teu poder entre dentro dessa pessoa agora. Se porventura, Pai, ela comeu uma comida consagrada, se porventura, Pai, ela é vítima de uma maldição hereditária, se porventura ela é vítima de inveja, Pai, Pai, começa a destruir pela raiz esse mal, Senhor. Visita o interior dela, meu Pai. Arranca de dentro dela, meu Pai, este mal que tem feito ela passar por sofrimentos, meu Pai, de anos em anos, meu Pai, mesmo que os anos sejam diferentes, Senhor, sempre os mesmos resultados, Senhor, frustrações. Ela está sempre vivendo no quase foi feliz, quase comprou a casa, quase comprou o carro, quase foi curada, quase deu a volta por cima. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo essa maldição do quase, meu Pai. Pai, visita, Pai, esta pessoa, meu Pai, e faça com que ela venha prosperar, meu Pai, aonde ela colocar as mãos, Senhor. Faça, Senhor, com que a oração dela, meu Pai, comece, meu Pai, a ter efeito de uma forma poderosa sobre a vida daqueles, meu Pai, que ela tem apresentado diante do Senhor, Pai. Visita essa pessoa, meu Pai, que tem problema de insônia, já não dorme direito, Senhor, é muito problema, é muita luta, Senhor, e às vezes ela pensa em sumir, dá cabo na vida. Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito de morte, eu repreendo este mal que está tentando destruir essa vida, Pai, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, este marido, Senhor, que se encontra no vício do álcool, Senhor. E a oração é dessa mulher, meu Pai, é que este homem se converta, meu Pai, que se volte para os teus caminhos, Pai. Pai, coloca o nojo do vício, Senhor, coloca o nojo da pinga, da cerveja, do cigarro, meu Pai, que essa pessoa venha ter um encontro com o Senhor Jesus, Pai. Visita, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, esse filho, essa filha, meu Pai, que se envolveu nas drogas, Senhor. E esse pai, essa mãe, busca, meu Pai, ora porque crê no teu agir, Senhor. Muitas das vezes as pessoas olham para essas vidas, Senhor, para esse filho, para essa filha, não dá nada, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que diz, meu Pai, que a oração de um justo tem o seu poder, Pai. Então eu determino, meu Pai, que ainda essa semana esse filho, essa filha, meu Pai, vai ser liberta dos vícios, Senhor. Vai ter sede de te servir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, visita essa pessoa, meu Pai, que não tem conseguido ser feliz na vida sentimental, Senhor. Muitas das vezes alguém entra na vida dela, se apresenta como alguém que vai corresponder aos sentimentos, Senhor, mas quando essa pessoa já está gostando, está amando, meu Pai, as coisas começam a se repetir, a pessoa vai embora e os mesmos sofrimentos vêm. Eu quebro essa maldição, meu Pai, esse mal que foi feito na roupa, no nome, meu Pai, seja agora destruído em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, visita essa pessoa, meu Pai, que tem entregado o currículo, Senhor, e as portas têm se fechado, Senhor, ela já não sabe o que fazer, Senhor, já agiu de várias maneiras, já foi em muitas empresas, meu Pai, e o telefone não toca, Senhor. Pai, visita agora, meu Pai, onde está, Senhor, os currículos dessa pessoa, meu Pai, e repreende todo espírito que está impedindo dessa porta se abrir, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha a ser glorificado, meu Pai, nesta vida, Senhor. Que essa porta venha a se abrir, meu Pai, que a humilhação venha a cair por terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Pai, visita, meu Pai, esta causa, meu Pai, que está, meu Pai, naquele lugar já há anos, meu Pai, e essa pessoa depende muito, Senhor, porque a maneira que ela tem vivido, Senhor, está debaixo de humilhação, está debaixo de sofrimento, meu Pai. Cata, meu Pai, esses papéis de baixo e coloca em cima, Senhor. Faça com que o advogado venha ligar, meu Pai, para que essa pessoa receba a providência, meu Pai, que virá de encontro com a necessidade, que irá tirar ela, Senhor, da dependência de pessoas que têm humilhado ela, que têm zombado da fé dela, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, visita essa pessoa, meu Pai, que está com suspeita de Covid, Senhor. Eu repreendo essa falta de ar, eu repreendo esses sintomas que veio na intenção de destruir, na intenção de se alojar e matar essa pessoa. Em nome de Jesus, eu repreendo este mal, Pai. Toca, Senhor, em todas as pessoas, meu Pai, que está com suspeita, meu Pai, desse Covid, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés, o poder do Senhor desce, aniquilando todo o mal, toda a falta de ar, todo o mal-estar, dor de cabeça cai por terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, cuida de cada um, meu Pai, de cada pessoa, meu Pai, que vai ver e ouvir esta live, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço pela oportunidade. Estava passando aqui no meu trabalho e o irmão
muito abençoado, que é o Nicão, me chamou para estar fazendo essa live. E com Deus é assim, não tem momento. E para quem serve Ele de coração é dessa forma, também não tem momento. A gente para o trabalho, a gente vem semear a palavra. Seja um semeador da palavra. Aqui está, visita o canal do irmão, canal que está fazendo a diferença. Eu admiro a fé deste homem, porque já começou colocando, né, na sua vida, né, uma liberdade para Deus agir na vida das pessoas. Ó. No YouTube, este canal, Nicão Semeando a Palavra. Se inscreve lá, vamos dar uma força para o irmão. Você não vai estar dando a força somente para ele, vai estar dando a força para o reino de Deus, porque ali você vai ver pregações, você vai ver testemunhos, né? E se você também sentir no coração, fala com ele, vem fazer uma live aqui, dá lado para o Senhor Jesus, deixa Deus te usar para nós saquear o inferno, amém? Fica na paz do Senhor, glória a Deus. Amém, amém. Eita glória, né?